Então, eu sou Camila, sou moradora da Zona Norte de São Paulo, moro na região da Vila Medeiros, né, bem na ponta da Zona Norte. E aí, queria localizar que eu sou professora da rede municipal de ensino em duas escolas municipais de educação infantil. Uma na Casa Verde, bairro do Limão, e outra no Parque Vila Maria, enfatizando, né, não é Parque Novo Mundo, é Parque Vila Maria. Alguém conhece o Parque Vila Maria? Conhece? Né? O lugar onde tem uma linha de ônibus. Uma linha que vai e a que volta. Né? Para você ir para lá, se você perde ele indo, 40 minutos, 50 minutos para voltar. É dessa região que eu estou falando, onde eu piso, onde as crianças que eu trabalho, elas pisam. E aí, no Conselho Participativo, eu participo do Conselho na Vila Maria, eleita pelo Distrito de Vila Medeiros. Estou na segunda gestão. Então, na primeira gestão, a gente elegeu um número razoável de mulheres, mas ainda poucas mulheres, organizando nessas pautas, né, e principalmente fazendo esse recorte de mulher negra, que sou, e falo aqui, olhando a plenária como uma das únicas mulheres negras, olhando uma ou outra. Né? E são desses espaços de fala e de poder que a gente está falando e dialogando também, porque nesses recortes dentro do espaço de participação isso conta. Conta quando a gente é mulher, conta quando a gente é negra e conta quando a gente é periférica, principalmente nos espaços de participação. Então, dentro do conselho, no primeiro ano, até falei aqui, né, com a companheira, no primeiro ano, a primeira prioridade do Conselho Participativo da Vila Maria foi na questão da mobilidade. Então, o primeiro órgão que a gente chamou foi a CT. Essa nossa primeira relação com a CT, ela foi penosa e difícil, principalmente porque a demanda que a gente trazia enquanto mulheres era uma demanda que a CT ela não nos ouviu nem no primeiro momento, nem no segundo momento, nem no terceiro momento. E eram demandas básicas de mobilidade, de linhas de ônibus, ou de semáforo, ou de uma lombada que fosse dentro dessas regiões. O Parque Vila Maria hoje tem o maior índice de acidentes com crianças, né, de atropelamentos com óbito dentro da cidade. Porque são vielas, são ruas muito pequenas, com muitas crianças, né? É um espaço que tem muitas escolas que tem esse espaço e que tem muito carro. Né? As mulheres dessa região, não tem não tem uma linha, mas as mulheres elas utilizam esse espaço ou caminhando ou com a bicicleta. É um espaço que tem bastante a questão dessa mobilidade. Né? Se você vai de manhã no Parque Vila Maria, você vê todo mundo caminhando, principalmente atravessando a ponte do Curuçá que liga a região da Vila Maria, na Guilherme Cote. Então essas pessoas elas estão sempre em trânsito, principalmente as mulheres, ou levando as suas crianças para as escolas, ou tentando acessar uma outra linha de ônibus para o trabalho. Isso é o cotidiano de lá. E aí o Conselho pegou um pouco dessa pauta, vindo das audiências públicas que a gente já participava antes de ter o Conselho Participativo, e levantou com esse órgão. Fizemos um levantamento, fizemos ofício, chamamos uma reunião grande com a CT e não tivemos resposta. Depois, nós participamos de vários espaços, até a CT promoveu atividades do CT no seu bairro, somente na região do Parque Novo Mundo. Nós fizemos relatórios, mas a gente não conseguiu avançar nessa pauta. E aí, quando eu falo numa relação com as mulheres, é dizer que quando algum homem do conselho se reportava à CT ou nas reuniões, a resposta era diferente. Ao ponto de eu falar que um semáforo fechava em 5 segundos, porque a gente tem uma região da Zona Norte que as idosas não conseguiam atravessar, e o representante falar assim, ô dona Camila, que é o, né, que é de desvalorizar a gente pelo nome ou por onde a gente está, dizendo assim, ô dona Camila, vamos lá junto atravessar para a gente anotar o tempo, porque eu acho que você não sabe anotar o tempo para atravessar. Então, assim, em reuniões, com um monte de gente participando, com o subprefeito, em audiência, né, dizer que era loucura nossa falar que o semáforo não funcionava. Então, dentro da participação, quando a gente alcança esse espaço de conselho nas audiências, o recorte de gênero ele fica muito profundo, porque parece que a gente não tem qualidade de responder para essas demandas,
ou que a gente não tem condições de saber da nossa região onde a gente mora. Isso é uma questão da CT e dessa realidade. Nas outras questões de mobilidade e até nas linhas de ônibus, na questão do transporte na região da Zona Norte, na Vila Maria, a gente também nesses 3 anos de conselho não teve avanço, né? Nos 2 primeiros anos a gente conseguiu fazer várias reuniões com os órgãos, a gente chamou várias atividades e nessa nossa nova gestão a gente aprendeu que só a palavra não funciona nesses espaços de participação. A gente começou a fazer ofício, né? E só que os ofícios na subprefeitura eles não tinham resposta. A gente começou a levar os ofícios para as próprias secretarias. E aí a gente conseguiu algumas reuniões com o órgão maior, com o engenheiro de obras, com o engenheiro de tráfego, com a própria SP Trans, mas né, a gente está finalizando esse ano sem as respostas, né, dessa questão do transporte ou dessa questão da realidade da região da Zona Norte ali na Vila Maria. Dentro do Conselho Participativo, eu faço parte do Conselho Orçamentário de Planejamento, que é o CEPOL. Todos os conselhos elegem dentro do próprio conselho 2 pessoas para participar do conselho que discute orçamento e planejamento. No Conselho da Vila Maria, por conta dessa discussão e da gente já ter a questão das mulheres um pouco mais avançada, não por movimento, mas pela participação dentro do território, as 2 representantes desse conselho são mulheres. E as suplentes também são mulheres. E na segunda gestão, as 2 titulares também são mulheres. E as suplentes também são mulheres. Porque a gente acha e acreditou que era importante isso, e o próprio conselho nos respeita nesse espaço. Porque nós participamos de todas as audiências públicas e na sub da Vila Maria, audiências que tinham de 20 a 30 pessoas. Nesses 3 anos de mandato, nós tivemos audiências com 150 a 200 pessoas. Foi uma das únicas subprefeituras que participou de audiências públicas, com casa lotada, com as pessoas de fato participando e trazendo essa realidade para dentro da subprefeitura. Só que mesmo com essa participação enorme, tendo mulheres na frente do Conselho Orçamentário, a gente não... e aí eu falo, a gente avançou sim na discussão do ser empoderado, participar, mas junto às secretarias de resposta do próprio governo, a gente não conseguiu avançar, principalmente nessa linha da mobilidade. A gente participou da construção da lei que falou da paridade, né, nessa nova eleição. Nós conseguimos eleger de fato, e a dificuldade das pessoas entenderem que paridade é 50% mais 1, para eles é assim, é 50%. Então o conselho tem que ser o quê? São 32 conselheiros na Vila Maria, então a gente tem que ter 15 homens, 15 mulheres. Um imigrante e uma imigrante. Não se entende que podem ser mais mulheres, né? Então, assim, é uma discussão de que paridade é meio a meio. Então, assim, a gente teve, e todas as vezes agora, quem chama um suplente é uma briga ferrenha, porque, assim, quem é o próximo? É um homem? Não, mas saiu uma mulher, é uma mulher, não, é um homem. Então, assim, todas as vezes nesse ano que alguém saiu do conselho, teve briga para dizer que a conselheira seria mulher. Para você ver como é difícil ainda entender o que é a questão da paridade, como essa participação se dá. E mesmo nessa eleição, tendo a paridade, nós elegemos, e aí os grupos políticos do próprio território, percebendo a importância do Conselho Participativo, acabou indicando pessoas que iriam para lá, de fato, por enfrentamento mesmo da política e do espaço. Então, foi na primeira gestão, nos meus 2 primeiros anos, eu posso dizer que eu não sofri nem racismo, nem machismo, a gente sofreu das questões de não ainda se empoderar da participação. Mas nesse ano, foi machismo, foi racismo, saí com um boletim de ocorrência da subprefeitura, por conta de conselheiro, de falar que ia me matar, de falar que eu ia morrer, isso por conta de políticas no território da cidade. Então, assim, quando um homem fala no conselho, aumenta a voz ou diz alguma coisa, ele está em sua razão. Quando uma conselheira fala, ela é louca, ela não tem o que fazer, ela está perdendo tempo, né? Então, assim, coisas desse tipo aconteceram nesse ano. Mesmo assim, a gente continua na participação. Eu acho que
são coisas e ações que a gente não pode perder, porque a gente ganhou esse espaço pela militância, pela luta, não foi mérito, né? Não foi assim, ninguém foi lá em casa e falou assim, venha ser do conselho, é um espaço super bacana, você vai lá, não. Foi na briga, foi na luta, foi na participação, e a gente está aprendendo a participar desses espaços. Então, acho que é um pouco desse panorama. E aí, enquanto eu, Camila, conselheira, professora, que utilizo o transporte público, que sai às 5h15 da manhã, né, da Vila Medeiros, para conseguir chegar às 7 horas no bairro do Limão, sai às 11h50 do bairro do Limão para conseguir chegar às 1h30 no Parque Vila Maria, né? Então, essa é a realidade da maioria das mulheres da Zona Norte. Então, hoje a gente sai 2 horas ou 3 horas antes, ou a gente não chega, né, com uma linha de transporte. E uma outra realidade da região da Zona Norte são as ladeiras, né? Os nossos bairros... Oi. Quando tem muitas mulheres na rua andando, isso não seria suficiente para ter uma linha rentável lá? Sim, nós colocamos tudo isso. Nós fizemos pesquisa, nós andamos com essas mulheres, né? E aí, assim, não foi uma coisa que a gente chegou no conselho e falou. Nós fizemos nesse conselho, durante esses 2 anos, igual as obras. A Zona Norte do Jardim Brasil tem muitas vielas, muitas. Todas eram esburacadas, destruídas e com água. Nós visitamos todas essas vielas e numa audiência pública nós apresentamos as fotos dessas vielas e falamos que as mulheres não conseguiam sair de casa, e principalmente as idosas, porque tropeçavam, se machucavam e tal. Frente a isso, nessa questão, a gente conseguiu reformar todas essas vielas no Jardim Brasil, no primeiro ano de conselho. É por isso que não tem? Porque é muito ruim para os ônibus transitarem? Não, então, isso na mobilidade andando a gente conseguiu avançar, mas na questão das linhas de ônibus, não. Então, na Vila Medeiros, que são ladeiras, você consegue pegar os ônibus nas pontas, em cima. Na ladeira, você tem que subir. Não, você não tem. E aí, todas as ruas que são as ladeiras, você não tem um transporte, nenhuma linha que faça esse movimento de pegar você embaixo, né? Ou você sobe, ou você desce. Né? A gente não conseguiu avançar, né, nessa questão da mobilidade do transporte. E aí tem que subir, porque o ônibus está lá em cima. Né? E aí, assim, tem que subir e subir num horário fechado, porque as linhas também demoram para... A linha do Parque Vila Maria, por exemplo, o 271C, ele vai até o Terminal Princesa Isabel. Então, se é do Terminal Princesa Isabel até o Parque Vila Maria, é uma distância bem grande. Então, se ele pega um trânsito na Armênia, são 40, 50 minutos. As pessoas que moram lá, já sabendo disso, a maioria caminha. Então, se eu saio do Parque Vila Maria, eu caminho a Ponte do Curuçá. E eu que trabalho lá há anos, eu também já faço isso. A gente caminha até a Guilherme Costa, que a gente tem várias linhas de ônibus. Vou finalizar. Então, só para essa questão da mobilidade, a gente não reclama. E aí é um pouco dessa questão da perspectiva da mulher. Quando a gente pauta essas coisas nesses espaços, e aí nas audiências, nos conselhos, nos espaços de representação, parece que a gente pauta porque a gente está reclamando. Eu acho que é essa perspectiva que a gente tem que tirar. Porque quando uma mulher pauta isso, a gente está reclamando. Quando o homem pauta isso, ele fez um estudo, ele percebeu, ele pesquisou, como se a gente não tivesse condições de entender do nosso território, de onde a gente trabalha, de onde a gente vive, de onde a gente carrega. Então, desculpa avançar o espaço, fazer uma fala um pouco muito concisa, porque são muitas ações, mas é um pouco das vivências que a gente tem enquanto participação na cidade de São Paulo. Obrigada.